Salve, salve, amigos do Guarujá! Começando mais um Câmera Certa, o nosso podcast, o meu, o seu, o nosso podcast, que acontece diretamente dos estúdios da UNAERP. Antes de mais nada, o nosso e-mail, josé@jantalha.com.br, para o seu contato, que é muito importante. E você também está acompanhando, neste momento, a logomarca dos nossos apoiadores. São os apoiadores culturais do Câmera Certa. Hoje nós vamos conversar com ela, que é uma cirurgiã dentista. Na verdade, ela é periodontista. Vamos falar sobre isso. É consultora de bem-estar do Terra, é atual presidente do BNI Upgrade Guarujá. Vamos falar sobre isso também. E ela tem mais de 32 anos de atuação aqui no Guarujá. Só que ela é mineira, do sul de Minas, e daqui para frente, ela que vai contar essa história é a doutora Gislene de Mendonça. Gislene, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, por estar aqui na UNAERP com você. Fiquei muito honrada mesmo pelo seu convite. Eu olhei aqui no celular porque tem um nome no meio, além do Gislene, né? Isabel? Gislene Isabel de Mendonça. Eu pulo Isabel para não diminuir um pouquinho, O né? meu também é José Antônio Jantalha, eu uso José Jantalha, então tá tudo certo. Estamos iguais. Gislene, 32 anos de Guarujá, como é que começou essa história aqui sua aqui no Guarujá? Nossa, então, é bastante tempo, né, Jantalha? Então, eu sou mineira mesmo. Eu saí de casa de Boa Esperança, que minha cidade é Boa Esperança, sul de Minas. Eu tinha 17 anos. E eu fui fazer faculdade em Alfenas, que é Minas, a 1 hora de distância da minha cidade. Aí, nesse ano, no primeiro ano que eu saí, eu fiz um ano de cursinho, que eu passei numa federal, estudei para passar numa federal, aí fiz uma faculdade federal, 4 anos de odontologia. Quando eu formei em odontologia, o que eu tive que fazer? Escolher para onde eu vou. E agora, para onde eu vou, né? Quando você forma. E assim, quando você é jovem, a tua mente está aberta para fazer qualquer coisa, né? Para ir qualquer lugar. Mas na época, o meu ex-marido, a gente era noivo, a gente se noivou, e ele morava em Jundiaí. E eu fiquei um ano em Jundiaí ali com ele. Só que nesse ano de Jundiaí é uma cidade que é prédio, shopping, não é minha praia. Eu não curto muito essas coisas. Na verdade, eu curto muito natureza, né? Por isso que até que eu gosto muito da Doterra. Meu negócio é natureza, então eu tenho que viver numa cidade onde tem natureza, porque a minha cidade é uma cidade pequena. Quando eu era criança, devia ter uns 20 mil habitantes. Hoje está beirando uns 40, 35 mil habitantes, mais ou menos. O que tem lá? É roça, fazendas, cafezal, região do sul de Minas, rica em café, agropecuária. E tem uma represa de Furnas, tem um lago que foi feito pela represa de Furnas. Então, Boa Esperança é uma cidade super linda, é turística ali no sul de Minas. O pessoal vai para lá, tem até umas prainhas. E aí, quando eu vim para Jundiaí, eu não curti muito morar em Jundiaí. Eu falei assim, aí eu trabalhei um ano em Franco da Rocha, esse tempo que eu fiquei em Jundiaí, só que eu falei, nossa, não quero ficar aqui. E eu quero ir para outro lugar. Vamos escolher outra cidade. E a gente saiu rodando várias cidades aqui no estado de São Paulo. Mas na época eu tinha uma cunhada que morava aqui, ela era psicóloga aqui na prefeitura de Guarujá. E ela falou: por que vocês não vêm para o Guarujá conhecer Guarujá? E a gente veio. E quando eu vim para cá, foi muito legal, porque quando tem que ser, as coisas acontecem, né? Eu e o meu ex-marido, a gente chegou em Vicente Carvalho, ali na 14 Bis. Na hora que eu olhei a 14 Bis, eu falei assim: uou, a 14 Bis ali, a Tiago Ferreira. Eu falei: nossa, é aqui mesmo que nós vamos ficar. Com praia que é Guarujá, cheio dessa natureza, Mata Atlântica, é aqui mesmo. E ficamos, e deu certo. Que Deu legal. certo, Então, a faculdade você fez em Alfenas. em Alfenas Uhum. e veio trabalhar aqui no Guarujá. Isso. Em que região? Vicente de Fui Carvalho. lá na Tiago Ferreira, estou lá até hoje. Puxa Até vida, hoje. bastante tempo, hein? Bastante tempo no mesmo lugar. Outro dia eu estava falando, ela falou assim, nossa, bastante tempo mesmo, 32 anos no mesmo lugar, você tem que se dar bem com os vizinhos, os pacientes têm que gostar de você, você tem que se dar bem com o proprietário, porque não é uma vida, né? Agora, cirurgia dentista, ok. Periodontista, o que rola? Então, quando a gente forma na faculdade, a gente sai fazendo clínica geral, a gente faz de tudo um pouco. Mas à medida que você vai trabalhando, você começa a sentir necessidade de se especializar em outras áreas. E aí, na época, eu lembro que
aparecia muita gente para mim com gengiva sangrando, gengiva inflamada, e eu precisava resolver aquilo. E eu sou uma dentista, assim, que eu vou fazer o que eu sei fazer. Então, o que que eu fazia? Eu não sei fazer isso, eu vou indicar para outro profissional. E aí eu ia indicando periodontia para passar com outros profissionais especialistas em periodontia. Mas chegou uma hora que eu falei assim, ué, mas por que que eu estou indicando se eu posso fazer isso, né? E aí eu fiz a especialização em periodontia. Periodontia é a área da odontologia que estuda os tecidos de sustentação, que trata os tecidos de sustentação do dente. Então, por exemplo, você tem a raiz do dente, Ok. certo? Aí, aqui a raiz, o dente ele é preso na boca da gente pela raiz presa no osso. Então, você tem um osso aqui prendendo. Por cima tem uma gengiva que protege o osso. Quando você tem uma inflamação na gengiva, essa gengiva começa a sangrar e tal. E aí começa a encher de bactérias e o organismo não reage bem a bactérias. Então lá embaixo tem o osso, então a gengiva inflama, o osso começa a desgastar, vai tendo uma reabsorção óssea, para ficar longe daquela gengiva inflamada, daquelas bactérias. Se você não trata, continua perdendo mais osso, vai tendo reabsorção óssea. Chega uma hora que você perde tanto osso que o teu dente fica com mobilidade e você perde seu dente. E é isso que eu faço hoje, na maior parte das vezes. Eu adoro periodontia e eu falo que todo paciente tinha que passar por um periodontista, todos os pacientes, porque o clínico geral ele não estudou para ser especialista, então às vezes ele não sabe identificar a doença no início. Se você não sabe identificar e tratar a doença no início, ela vai embora. E aí o paciente corre o risco de perder o dente. E aí quando chega para mim, o paciente às vezes está já bem avançado. Eu falo que ainda salvo alguns dentes, que eu falo que eu sou uma dentista que gosta de salvar dente, mas já é mais difícil, a gente não pode prometer mais o sucesso, mas geralmente dá certo. Agora, além dessa inflamação de gengiva, qual a maior procura que você tem? O que, que mais assim atinge a população de uma forma geral em termos de dentição? Para mim, hoje, a periodontia ainda é o mais É o importante. mais importante. Mas cáries também, com certeza, a cárie é muito forte também, tem muita gente que ainda tem, apesar, Jantália, que eu já sou de uma época, né, de 32 anos atrás, já vou fazer 33 anos de formada, então 32 anos atrás existia muito mais cáries, hoje tem Era a minha muita pergunta agora. Eu ia ainda. te perguntar É. a situação da a saúde bucal das pessoas Antigamente era 1000 vezes pior. Mas nessa. hoje ainda tem muita coisa ruim ainda, tem muita gente que não trata, mas hoje a gente tem muita informação, a gente trabalha muito com prevenção. Eu, por exemplo, no consultório, todo paciente que passa por mim, eu dou orientação de higiene, ensino a usar fio dental, bitufo interdental, escovar o dente, eu oriento de tudo, porque eu falo que eu estudei para ajudar o paciente a manter saúde bucal, e não é só para ganhar dinheiro, é ajudar o paciente a manter saúde bucal. Então eu tenho que, para isso, ensinar ele como que ele vai manter a saúde bucal dele. Eu tenho que ensinar ele primeiro sobre isso, porque se eu não ensino para ele, ele vai lá, trata, eu vou melhorar a boca dele, daqui a pouco ele volta cheio de coisa de novo. Então, pelo que você está explicando, assim, a assimilação destas regras de higiene tem sido muito boa. Muito, com certeza. E é o que Crianças. está redundando numa Sim, melhora da sim, saúde bucal. sim. Antigamente você pegava criança, hoje ainda tem ainda crianças que precisam fazer canal, crianças que chegam com muita cárie nos dentes, mas já não é tanto, já diminuiu muito. Antigamente era demais a conta. Hoje já se diminuiu bastante. Primeiro os molares permanentes, que tinham que fazer muita endo, porque a mãe não sabia, não cuidava. Aí a mãe acha que é dente de leite e não era dente de leite, aí a pessoa perde aquele dente porque não cuidou. Hoje já se diminuiu muito isso, muito. Instagram, redes sociais, YouTube. Hoje a gente tem muita informação para melhorar. Então, eu acredito sim que melhorou bastante da época que eu formei para agora. Agora, os açúcares fazem mal para a dentição ou é tabu isso aí? Nossa Senhora, faz mal demais. Faz mal. Faz mal Então, para a demais da criançada, conta. Eu costumo dizer hoje para os meus pacientes e para todo mundo que açúcar é veneno para o dente e para o nosso organismo. Açúcar é veneno. Açúcar é veneno, Jantalha, de tudo quanto é forma. bom, então estamos aqui. Eu estou extremamente envenenado. Eu vou te falar. Açúcar, ele é inflamatório, ele é para os dentes ele vai transformar em cárie mesmo, porque a bactéria vai usar aquele açúcar e vai virar um ácido ali, vai corroer o dente. Então vai virar mesmo. Agora, isso é a cárie nos dentes. Mas para o organismo também, no geral, o açúcar ele é inflamatório. Ele pode levar uma glicemia alterada, uma diabetes, não tem como, é inflamatório. Então, açúcar realmente não é bom. Tanto é que hoje se fala muito em carboidrato, né?
Nós já estamos entrando numa outra Verdade. área. Hoje, o vilão da história é carboidrato. E o carboidrato vira o quê? Açúcar. Agora, quando você consome um açúcar que é doce, já é o açúcar mesmo, né? Direto. Então, não passou nem pelo processo de transformação. Já é o açúcar direto. Então, não é bom, não. Que Com coisa. certeza. Você também faz tratamento de canal, Eu não todo sou esse trabalho? especialista nessa área. Dentro do meu consultório, eu tenho um dentista que é especialista, que ele só faz endodontia. Então, eu gosto muito de fazer a parte de clínica geral, que eu faço prótese também, que eu gosto muito, faço a periodontia, e hoje eu trabalho muito também com estética dental. Adoro, adoro. Hoje em dia, para mim, é periodontia e estética dental, que eu mais gosto. Agora, deixa eu te perguntar, até por uma curiosidade aqui, a gente vê muita propaganda, o que não havia antigamente, e me parece que eticamente também não pode ser dessa forma. Mas a gente vê muita propaganda de facetas, de coroas. O que funciona? A faceta parece que muitas vezes não tem durabilidade, né? Porque o tempo vão soltando. O que você recomenda quando a pessoa quer reconstruir um dente? Não sei se é essa a Então, palavra que então, se coloca. isso, é isso mesmo. Mas aí o que acontece? Depende de indicação. Tudo tem uma indicação. Então, por exemplo, tem um paciente que ele tem os dentes muito feios, cheio de restauração, não consegue ficar um dente bonito, já está um dente fragilizado, dente que é feito canal, que é endodontia, né? Feito endodontia, então às vezes o dente está escuro, às vezes o paciente tem um dente muito pequenininho. Cada caso é um caso, então isso é avaliado. Então, por exemplo, eu só indico facetas, lentes de contato para pessoas que realmente há necessidade disso. Então, dá aquela diferença. O paciente ele sai de um sorriso feio, que ele realmente não estava feliz, mal conseguia sorrir porque não tinha autoestima para sorrir, e aí você vai fazer uma faceta que vai ficar bonito. Mas tudo tem indicação. Por exemplo, outro dia eu fiz uma lente de contato numa paciente que ela tinha os dentes pequenos e ela queria aumentar os dentes dela. Os dentes dela eram pequenos e afastados um do outro. A gente fez todos os dentes sem fazer nada de desgaste, zero desgaste. Maravilha. Isso chama-se lente de contato. Lente ou faceta? A lente, Lente a, ou a faceta. faceta e a lente é a mesma coisa. O que diferencia é que a lente é quando ela é muito fininha, porque às vezes você precisa de uma lente que é bem fina mesmo. Então a gente chama de lente. Mas uma faceta, a faceta é quando é um pouquinho mais E grossa. você está falando de desgaste é porque não é legal desgastar o dente? Então, olha só, nesse caso dela, o dente dela era totalmente íntegro. Íntegro, não tinha cárie, não tinha nada, ele só era pequenininho, afastado um do outro. E ela não queria, porque mal aparecia o dente quando ela sorria. Então, ela queria um dente maior, queria ter uma visibilidade maior dos dentes dela. Então, nesse caso, foi fenomenal que a gente não precisou desgastar nada. Agora, se tem um paciente, por exemplo, que ele tem um dente maior, um dente que às vezes é até meio para frente já, e ele quer melhorar aquilo, mas não quer colocar aparelho ortodôntico, e o dente dele tem um dente que já está escuro, o outro dente está todo remendado. Tem pessoas que às vezes tem cada dente tá de uma cor na boca, é sério, porque não consegue bater porque um é feito canal, outro também tem canal às vezes, outro tem muita restauração, está quebrado. Acontece isso. Aí nesse paciente a gente vai ter que desgastar o dente. Aí você tem que pensar, vale a pena desgastar esse dente? Se o dente foi íntegro, a gente vai sempre batalhar para o paciente colocar um aparelho ortodôntico. Mas se o dente não foi íntegro, poxa, vale a pena, já está feito canal, já tem uma coroa, já tem uma prótese ali, o dente está todo manchado, está correndo risco de uma fratura, porque uma mordida mais forte ali pode quebrar. Vale a pena fazer assim. Aí, assim, pelo contrário, aí a gente, na verdade, reforça aqueles dentes com as coroas ou facetas, até melhora. Uma questão de um bruxismo, por exemplo. Tem paciente que tem bruxismo, o dente vai desgastando, desgastando, desgastando. E se você não colocar alguma coisa ali para proteger, tem outras placas de bruxismo e tal, tratamentos, mas se você não colocar ali, já depois de que já desgastou, a gente precisa de uma faceta. Só que aí, qual faceta? Qual material? Aí tem que ser um material resistente, uma porcelana, um de silicato de lítio, mas não uma resina. A resina não tem estrutura, não aguenta um desgaste de bruxismo. E qual a diferença, ou melhor dizendo, em que situação, faceta ou coroa? Coroa é quando você vai abranger o dente inteiro. Então, por exemplo, o dente está feito um canal, aí você faz um núcleo para uma estrutura para deixar esse dente mais resistente. É um núcleo. Eu costumo dizer que é como se fosse, você vai construir uma casa no mangue. Se você não fizer ali construir um pilar, né, alguma coisa, uma coluna forte ali no mangue, a casa vai desmoronar. Mas a coroa, a durabilidade, então, da coroa é maior? Não, entre coroa e faceta? É. Não, as Não, duas são a é a mesma mesma coisa. coisa. É que a coroa é quando você já tem um canal feito, o dente está muito frágil já. Então você vai ter que reconstruir esse dente mais profundamente. Então você coloca um núcleo,
que é um pino que entra ali dentro da raiz. Então você vai deixar uma estrutura bem resistente para que aquele dente fique resistente e aguente uma coroa. Aí você vem e abraça essa coroa. A coroa ela abraça e envolve o dente inteiro. A faceta é só estético. É aqui, ó. É só na frente, é só a parte externa aqui do dente, que a gente chama de parte vestibular do dente. Então aí a gente coloca a faceta. A coroa não, a coroa vai pegar a parte de dentro também. Estes materiais de coroa, de faceta, eles ficam amarelados ou eles podem receber doses de branco, né? Embranquecerem? Isso é possível? Depois, não. O que acontece? A porcelana, ela é muito resistente e ela não altera a cor. Não A vai alterar. porcelana não Não altera. altera, não altera. Agora, a resina, sim. A resina vai manchar com o tempo. Vira e mexe, você tem que fazer um polimento. Porque a A resina resina é plástico, né? Um a tipo de um resina, plástico, então, né? é porosa. O que acontece? Eu costumo comparar com o paciente, eu gosto muito de falar sempre das coisas que o paciente entende, né? A porcelana, você pega uma xícara, de porcelana, e toma um café, ou toma um vinho que seja numa xícara, ou num copo de vidro. Vai manchar essa xícara com o tempo? Você pode tomar lá o vinho, o copo de vidro, vai manchar com vinho? Não vai, né? Agora, toma esse vinho numa caneca de plástico, por exemplo. Com o uso. Isso. E você vai ver que depois, se você vai lavando, ela vai ficando meio áspero ali o negócio. A resina, ela vai Então, perdendo. branqueamento de porcelana não existe. Não, não, Colocou, vai não vai. ficar Vai ficar daquela cor. Aí, se nem. você quiser clarear de novo mais, o dente vai ter que trocar. Mas geralmente hoje em dia a gente já faz com uma cor um pouco mais clara quando o paciente quer. E muitas vezes hoje o paciente quer. Mas tem alguns pacientes que não querem clarear mesmo. Aí querem que faça a faceta da cor do dente dele, porque quer deixar o mais natural possível, para que ninguém nem perceba que foi feito facetas. Tem, Essa é a ideia, né? Fazer um tratamento ali de facetas, de porcelana, que seja, tem para uns que casos ninguém assim, perceba. quando se clareia muito, né? E a gente olha assim, dá a impressão, até a gente brinca com isso, né? Fala, pô, parece que colocou um Mentex na boca, É né? um Fica Mentex, uma coisa que não é natural, né? é um Mentex, uma tecla de piano, né? Uma tecla de. É, tem um amigo meu que fala tecla de piano. Eu não gosto disso, não é isso que eu faço. Eu acho que pode clarear um pouquinho, né? Branquear um pouco, mas dentro de um limite ali de razoabilidade. Na verdade, não é clareamento, Jantar. Não é Isso aí são clareamento. facetas em resinas que hoje em Sim, dia. usar o material naquele nível de cor Porque você pode até mais, fazer mais branco. facetas em resina também, que fica natural. A resina realmente não é tão resistente como a porcelana, mas a resina, ela vai, hoje em dia tem essa resina que é bem branca, então o pessoal hoje ficou na moda isso. Não é nem que fez clareamento, talvez eles nem tenham feito clareamento. O clareamento, eu costumo comparar com as pessoas assim, você tem uma roupa branca, e aquela roupa branca, ela tá limpa, tá cheirosa, mas ela não tá alvejada, ela ficou meio amareladinha, ela vem encardindo um pouco. É isso que é o clareamento. Você tem o dente amarelo, que tá amareladinho ali, você vai fazer um clareamento. A roupa, você não alveja ela, coloca na cândida, tem gente, cada um tem as suas formas de alvejar, de clarear a roupa. Você vai clarear a roupa, não vai prejudicar em nada, a roupa vai ficar branca e vai ficar com um aspecto muito mais bonito, muito mais limpo. Apesar que não tá mais limpa, ela só tá mais clarinha. O dente é a mesma coisa. O dente ele está amarelado. Quando você faz o clareamento, você volta ele numa tonalidade que era anteriormente e você não vai prejudicar em nada o dente. Ele apenas clareou o dente. Então ele fica com um aspecto de mais bonito e mais saudável, sem prejudicar o dente. É o dente teu natural. Ele só ficou mais claro. Aí a faceta, que é o Mentex, aí você vai, faz uma faceta por cima lá, que faz essa faceta branca. Mas não, eu não faço isso. Eu não faço, eu não gosto. Eu acho que para um paciente fazer isso aí, ou é nesse caso que eu te falei do dente menorzinho, que você vai aumentar e não precisa desgastar o dente, ou você vai usar aí uma porcelana, uma coisa legal, ou se o paciente não tem direito a uma porcelana e dá para fazer uma faceta em resina, mas uma coisa mais natural, não essa coisa quadradona, que fica bem retão, né? Isso eu não acho legal. Aí eu prefiro não fazer. Agora, há um tema desagradável, mas a gente tem que falar. Mau hálito. Mau hálito é bucal, é do aparelho digestivo, esôfago, estômago. Como é que 90% acontece? do mau hálito vem da boca, da cavidade bucal. Da boca, Da boca, 90%. 90%. E língua e suco gengival. Suco gengival é onde você passa o fio. Quando a gente passa o fio dental, muitas pessoas não sabem, a pessoa só pega o fio aqui e passa reto aqui no meio dos dentes. O fio dental, você tem que abraçar o dente e entrar lá dentro da gengiva. A gengiva não é totalmente grudada no dente no início ali, então ela tem um suco, que a gente chama de suco gengival. Então você passa o fio dental entrando ali, abraça o dente. E isso é a minha especialidade, por isso que eu pego tanto no pé da higienização, né? Porque se a gente não leva isso a sério, vai ter essa inflamação na gengiva, onde vai
vai acontecer o mau hálito. Muito legal. Presta atenção, olha só, outra coisa que eu explico para os pacientes. Deixa uma comida fora da geladeira, aquela carne, aquela comida, não vai ficar cheirando ruim? Vai. Vai ficar podre, vai ficar horrível. No suco gengival também, quando a gente não usa fio dental, é isso que acontece, a sujeira está ali, e a bactéria vai aparecer ali, aquilo ali vai ficar podre dentro do teu suco gengival, ou então na língua. Então, por isso que as pessoas às vezes têm que aprender a escovar mesmo, usar fio dental, escovar o dente e raspar a língua. Tem que usar o raspador de língua também, para limpar a língua. Porque a placa fica ali, vai ter mau hálito. Acontece de você ter que chegar, já aconteceu, você fala para o cliente, olha, você está com mau hálito, você tem que falar ou não fala? Na verdade, não, na verdade a gente vai com muito jeito, né? Eu sempre tive muito esse cuidado. Não dá para falar, sua boca está cheirando mal. As pessoas já chegam, às vezes, uma pessoa que às vezes Difícil, já né? chega. Porque, como eu sou periodontista, então é normal isso acontecer para mim. Vai chegar muita gente assim para mim. Porque eu sou periodontista, o que mais dá mau hálito é a periodontia, então é uma doença periodontal, então vai chegar muita gente. Então o que que eu falo? Aí eu explico, olha, tá vendo aqui, vou examinar, tá vendo que a tua gengiva tá sangrando? Você não tá sentindo um gosto ruim na boca? Então, isso aqui pode às vezes dar um mau hálito na boca, e aí a gente vai com aquele cuidado. Aí eu dou uma aula, abro o computador, dou uma aula, explico o que que é periodontia, que ele vai acontecer uma reabsorção óssea ali, que o dente dele pode apresentar mobilidade, ele pode perder os dentes. E aí eu mostro casos, radiografias, vários casos, e o paciente entende. E ele, às vezes, muita gente já chega para mim, doutor, eu tô com mau hálito, tem gente que reclama, tem gente que chega e fala. Mas eu não gosto de falar diretamente, não, para não constranger a pessoa, e porque a pessoa, às vezes, já chega com a autoestima baixa no E consultório. ainda você. Né? Então, eu tô ali, eu falo assim, o pessoal, ai, doutor, eu tenho vergonha. Eu falei assim, não precisa ficar com vergonha, você veio no lugar certo. Eu estou aqui para te ajudar. Se não tivesse o problema, o que que eu estaria fazendo aqui? Não é verdade? Então fica tranquilo que eu estou aqui para te ajudar e vou resolver o teu problema, com certeza. Agora, mudando o rumo aqui da conversa, a gente precisa entender, e para a gente entender como é que uma dentista foi parar no BNI, e hoje é presidente do BNI Guarujá, nós temos que entender o que é o BNI, Business Network International. E aqui no Guarujá, o caso Upgrade. O que é isso? O que é o BNI? Para a gente entender como é que você chegou nisso. O BNI é a maior e mais bem-sucedida organização em network do mundo. O BNI já existe há 41 anos em 77 países. Então, o BNI tem uma tradição enorme, né? Em 77 países é muita coisa. Então, o BNI, a gente forma grupos, né? Então, cada região tem vários grupos. Aqui na Baixada Santista, a gente tem 10 equipes e a gente gera negócio. 10 não no Guarujá, na Baixada, em várias Aqui em cidades. Guarujá só tem uma equipe. Em Que é toda o a Baixada Upgrade. É isso, que é o Upgrade, que é o nome do BNI. Mas na Baixada Santista toda, Santos, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, tem 10 equipes ao todo, né? Aqui na Baixada Santista. Aqui no Guarujá só tem o BNI Upgrade. Então, o que que a gente faz? Nós somos um grupo de empresários onde a gente gera negócios um para o outro. Então, a gente cria conexões, relacionamentos. E o que que é legal do BNI? O BNI está em 77 países, então a gente não precisa ficar preso só dentro da nossa equipe. Então a gente pode visitar outros BNIs, a gente conversa com membros de outros BNIs. Então, não só aqui do Guarujá, não só na nossa equipe, como não só na Baixada Santista, como em todo o Brasil onde tem o BNI, como também no mundo inteiro onde tem o BNI. Nesses 77 países, eu posso me relacionar, encontrar uma pessoa do BNI lá de Portugal, da Itália, onde está o BNI, e marcar um a um com ele, que é um processo que é o que a gente faz, que é marcar uma reunião que a gente chama de um a um no BNI. Então a gente faz uma reunião com essas pessoas mesmo de longe, online, pelo Zoom, pelo Meet. Eu faço parte do BNI, então já conheço a engrenagem, mas é legal essa explicação porque você está há muito mais tempo e explica com muito mais propriedade. Por exemplo, então você fala de fazer contato. Então você chega num outro grupo ou no nosso grupo, olha, eu sou dentista Não, e eu mas quero dentro do oferecer. BNI, ó, Como é que funciona? Agora a gente precisa deixar claro isso. Dentro do nosso grupo, eu sou dentista, né, como você me apresentou, mas dentro do BNI eu estou representando óleos essenciais do Terra. Do Terra. Isso. E BNI a gente entra com uma especialidade, apenas uma especialidade. Então, quando eu estou lá dentro do BNI, eu só falo de óleos essenciais do Terra. Então, apesar que muitas Porque pessoas tem outros dentistas lá. tem outros dentistas lá. Então, a gente não pode gerar conflito
ali, né, dentro do BNI. Então, ali todo mundo entende e respeita isso. Então, eu só falo ali dentro de óleos essenciais do Terra. E eu não posso falar e nem quero falar, porque eu quis entrar no BNI com óleos essenciais do Terra mesmo, eu não quis entrar como dentista. Como dentista, eu já estou há muito tempo, graças a Deus já está bem sólida a minha carreira, minha profissão. Mas óleos essenciais do Terra a do Terra ela está em 68 países. Então, olha para você ver como que foi legal. Eu poderia ter escolhido odontologia, mas eu preferi não, porque eu fui a primeira dentista a entrar. Então, quando eu entrei, eu pensei, caramba, BNI está em 77 países. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eu amo o BNI mesmo. Eu vi essa camisa. Eu falei assim, gente, o BNI está em 77 países, a Doterra está em 68 países. Eu tenho um número. O que que todo vendedor busca? Contatos, não é? Prospectos, né? Que a gente chama em vendas. Pessoas, relacionamento para você poder falar do seu produto. Quando eu entrei no BNI, eu falei assim, caramba, gente, eu tenho um número ilimitado de contatos. Porque a gente funciona ali dentro do BNI como um braço da nossa empresa. Então, o BNI é um braço da sua empresa, o BNI é um braço da minha empresa de óleos essenciais do Terra, não do consultório, dos óleos essenciais do Terra, onde eu tenho ali 63 membros vendendo a minha empresa. Então, nós somos 63 vendedores do negócio um do outro ali dentro. Vamos aproveitar o gancho. O que são os óleos essenciais Terra? Então, os óleos essenciais são soluções naturais para a saúde, né? São óleos extraídos das plantas. Então, por exemplo, por que que eu comecei com óleos essenciais? Porque eu venho de Minas, meu pai e minha família vieram da roça, né? Meu pai nasceu na roça, minha mãe nasceu na roça, mas eu nunca morei na roça. Mas meus avós também moravam na roça. E que se cuida? Como é que se cuida da saúde das pessoas na roça? Você não tem farmácia ali, e mais coisa de antigamente. As plantas. Então, meu pai gostava de cuidar da gente com erva cidreira, mel e limão para gripe, chá de hortelã para o sistema digestivo, arnica, quando batia, formava um galo na cabeça. Já conhece a arnica? Conheço. Então, a arnica é um anti-inflamatório maravilhoso. Você fazia um galo, eu lembro que a gente fazia uns galos na cabeça, batia, e lá meu pai pôr arnica, tudo era Aqui em arnica. São Paulo, que eu conheço muito, também conhecia, né? Quando minha mãe era viva, falava muito. No nosso caso, falava mastrunço. Depois a gente ficou sabendo que era mastruz também no Nordeste, parece que é mastruz. Que é uma plantinha também para essas batidas. Minha mãe Essa eu não tinha, conheço, essa ela eu não tinha uma conheço. garrafa de mastruz ou mastrunço, ela falava mastrunço, Uhum. dentro de cachaça ou pinga, e que era para diluir Deve ser, aquilo no será que era álcool. na arnica? Porque a arnica também é do Pode ser, pode ser. Talvez seja um nome Pode diferente. ser um nome diferente. Eu De- realmente não Depois a gente pode conheço. até pesquisar, É. porque é isso. Às vezes os nossos avós falam de uma pronúncia diferente, uma pronúncia errada, ou tem uma forma de falar diferente de região para região. O que a gente sabe é que os antigos usavam muito esse tipo de Então, o óleo essencial, na verdade, substância. Jantar, é muito mais antigo do que os remédios alopatas, na verdade, né? Porque na época de antes de Jesus já se usava. Como é que se curava antigamente? Aqueles curandeiros, né? Os alquimistas, o que que eles pegavam? As plantas e maceravam e fazia ali misturava as plantas dele e curava, colocava em ferida, dava para uma pessoa doente. Então, o que que eles usavam com aquelas plantas quando eles maceravam? É o óleo essencial que saía dali de dentro. É o óleo essencial é que tratava, que curava. Então, só que aí depois veio a indústria farmacêutica evoluiu para caramba, e aí já sabe o que que deu. É importante? É importante. Os remédios em larga escala, porque as plantas, às vezes, em larga escala, às vezes é mais difícil mesmo, né? Mas porque você tem que fazer a extração do óleo essencial. E aí que entra a Doterra. A Doterra é uma empresa fenomenal, uma multinacional dos Estados Unidos, que está em 60, ela entrega em 68 países. Mas a Doterra, os donos da Doterra, têm uma missão muito bonita, que é uma missão de curar o mundo. Eu falo que eu fico feliz porque eu também quero fazer parte disso, que é a missão de curar o mundo. Porque as pessoas estão se adoecendo por estarem usando, por exemplo, hoje é muito comida pronta, congelados, as verduras hoje não são mais como antigamente, está cheio de agrotóxicos, tem vários produtos aí que você come enlatados, cheio de aditivos, conservantes, refrigerantes, que é cheio de açúcar. Então a gente está tendo uma alimentação hoje muito errada, mas isso está mudando. Não sei se você viu, a própria Coca-Cola está mudando está começando a diminuir um pouquinho, deixando uma coisa um pouquinho mais natural. Eu ainda não vi muito bem sobre isso, mas
Tem uma coisa assim da Coca-Cola. Então, hoje, a tendência do mundo hoje é ser mais natural, porque perdeu-se isso num tempo e as coisas hoje estão com essa tendência agora a ser mais natural. Então, a doTERRA, os fundadores da doTERRA, eles queriam um óleo essencial puro. Eles fizeram pesquisa no mundo inteiro em busca de óleos essenciais, não acharam nenhum que comprovadamente fosse 100% puro. Sempre que eles iam fazer os testes, dava que tinha algum tipo de contaminação. Agrotóxicos, metais pesados, essências artificiais, aditivos, conservantes, alguma coisa tinha. Algum óleo vegetal diluído. E aí, o que aconteceu? A doTERRA falou assim, eu quero um óleo 100% puro. E aí, a doTERRA começou a fabricar não, né? Porque quem produz é as plantas. Começou a extrair o óleo 100% puro, testado por um certificado chamado CPTG, Certificado de Pureza Testado e Garantido. Então, quando você usa um óleo essencial da doTERRA, você está usando um óleo que é 100% a planta, 100% óleo espremido. É como se tivesse espremesse a planta e ali dentro só caísse o óleo essencial. Então, eles são muito fortes, muito potentes, por isso que eles funcionam. Você consegue falar de alguns óleos, tipos de óleos? Dá para fazer isso? Dá. Quais são os tipos, para que servem? Pelo menos os principais. Então, tem vários óleos, né? Tem um kit que a doTERRA vende, que são 12 óleos. Esses óleos são os mais usados no mundo inteiro. Por quê? Tem óleo para rinite, tem óleo para sistema digestivo, para quem tem, tipo, problemas digestivos, né? Como azia. Na verdade, a gente até nem pode falar que o óleo cura, que trata a doença, que cura, mas que ajuda no bem-estar da pessoa. Então, por exemplo, você tem um desconforto intestinal, você comeu uma feijoada e não caiu bem, então vai te ajudar ali no teu sistema digestivo. Você tem, por exemplo, o peppermint, ajuda também em dor de cabeça, enxaqueca. Você pode usar algum óleo aí que vai aliviar aquela dor de cabeça. Menopausa, por exemplo, você vai poder usar algum óleo para ajudar a regular os hormônios femininos. Você tem óleo para também te ajudar na imunidade, melhorar a imunidade, como limão. Esses são os que mais vendem. Mais vendem. Tem o melaleuca, que é um ótimo um óleo que ajuda a eliminar fungos, micoses de unha, então ele também vai tratar a pele. Lavanda, que acalma a mente, acalma a pele. Agora, por exemplo, como é que se aplica? Esse de acalmar a mente, a pele, Lavanda. como é que se aplica? Você põe no corpo? Geralmente a gente põe 2 gotinhas na palma da mão, faz aqui, dá uma leveza, um esfregaçozinho leve, e aí inala. Faz a mão em concha, Faz a inalação. isso, e aí inala profundamente para levar o óleo essencial lá para o sistema límbico. Vai para o nosso bulbo olfatório, que vai mandar uma mensagem para o nosso sistema límbico pedindo, ó, acalma essa mente aí. E acalma, Jantália, Que acalma bacana, mesmo. hein? Acalma. Acalma imediatamente. E aí agora tem pessoas que têm um processo já muito forte, de muitos anos. Então, a gente orienta, vai usando sempre, né, os óleos. Quando tiver uma crise, usa também, mas pode usar diariamente sem problema algum. Bom, agora, se você vende óleos essenciais, você está há tanto tempo no BNI, é evidente, a pergunta até fica prejudicada. Claro que o BNI dá resultado. Sim, com certeza. Senão, você estaria ali perdendo seu tempo. Então. E dinheiro. Então, mas assim, aí eu vou te falar uma coisa diferente disso aí, que você esperava ouvir. É claro que o BNI dá resultado, e é claro que eu entrei lá por conta disso, e é claro que eu vou permanecer lá porque dá resultado. Até porque você tem um número ilimitado de conexões, e é isso que eu busco. Mas BNI para mim não é só sobre dinheiro, Jantália. BNI para mim é muito além de dinheiro. BNI para mim é criar relacionamentos mesmo, conexões o tempo todo com pessoas que eu gosto, né? E assim, BNI para mim é uma escola que eu aprendo ali todos os dias, e principalmente em liderança hoje, como eu estou na presidência, é uma escola prática. Para mim, BNI é como se fosse uma faculdade, porque é metodologia. Então, você aprende a fazer uma venda, você aprende a se relacionar melhor. Dentro da nossa plataforma ali, o Academy, tem vários tipos de treinamentos, né? É incrível. Então, quando você segue ali a metodologia, você vê que você começa a desenvolver melhor até como ser humano, porque você aprende o desenvolvimento humano também, você aprende a resolver um problema, um conflito com outra pessoa, porque a gente sabe que relacionamento humano é assim mesmo, ainda mais você está com 62, 63 membros, né? Pode acontecer de um ou outro ali se esbarrar e não dar muito certo. Aí você aprende a gerir aquilo ali, né? E fazer a pessoa se relacionar bem de novo, sem problema algum, isso faz parte da vida. Mas BNI, para mim, é uma escola de liderança, desenvolvimento pessoal, que eu sou apaixonada, e assim, na prática, você aprende isso na prática constantemente. Você, nesse tempo seu de BNI, você concorda com a afirmação de que, antes disso, né, os membros
todas as reuniões, uma vez por semana, cada membro fala lá durante 30 segundos e algumas vezes um tempo maior, de acordo ali com os pontos que Uhum. a pessoa consegue conquistar. Mas você concorda ou não que esse treinamento semanal da pessoa falar em público melhora o desempenho dela? Você tem Muito, visto isso, assim? muito. Você vê que outro dia o Marcelo, ele ganhou, a Neide ganharam o Oscar, né? Que você não ganhou, porque, gente, o Jantar ele é maravilhoso para falar, todo mundo sabe, né? Se deixar só ele vai ganhar o nosso Oscar, que a gente premia, né, Jantália? A gente premia quem fala melhor nessa apresentação de 30 segundos. É um pitch de vendas que a gente faz. E o Jantalha sempre ganha, ele é maravilhoso. Mas agora a gente não pode dar sempre para o Jantalha, tem que dar vez para outros. E outro dia você viu o Marcelo e a Neide ganhando, eles ficaram Fantástico. super felizes. Desenvolvimento. E olha só por que eu te falo que BNI não é só sobre dinheiro. Aí entra a Jantália lá que sabe falar muito bem. Aí a Gislene também fala um pouco melhor. Aí tem ali o Rodrigo também que fala muito bem. Tem algumas pessoas que falam muito bem. E aquelas pessoas estão toda semana vendo aqueles membros falando bem. O que acontece com ele? Ele também vai aprender a falar melhor. E a timidez também. Tem gente que você vê que chega no começo, ele chega ali, fica ali no cantinho. Mas você fala, poxa, vai dar um passo mais para frente, vai lá para o meio. E a pessoa começa a ir mais para frente. Então é desenvolvimento. Com certeza. É isso que eu falo. BNI para mim não é sobre dinheiro. Aliás, para mim é muito menos dinheiro, é muito mais outras coisas do que dinheiro. Mas é claro que quando a gente entra, a nossa visão maior é o dinheiro e tem esse retorno, sim. Mas o retorno é importante a gente falar. O dinheiro ele vem para aquelas pessoas que também seguem a metodologia do BNI. Porque se você chegar lá e achar que você só vai ganhar e não contribuir com as pessoas, não vai ganhar. Não vai. Porque o principal valor, né, fundamental do BNI é o Giver's Gain, onde você primeiro doa para o outro para depois você receber. Então a gente tem a metodologia, a gente tem que indicar negócios para o outro. Então, primeiro é a doação. Então, eu vou te indicar, vou indicar outras pessoas que tem ali dentro, os 62 membros. Aí, o que acontece com o membro quando eu indico? Ele fala, opa, eu recebi uma referência da Gislene. Ah, eu também vou referenciar para ela. E aí, vai buscar alguém para mim. E isso aí a gente vai fazendo naturalmente. Então, quando você se doa, você recebe. É o princípio da gratidão. E eu acho isso fenomenal. Então, o BNI é uma escola. Todos os valores que a gente tem ali, relacionamento, tradição e inovação, é incrível. Positividade, né? Quero pedir para você falar um pouquinho das reuniões, como é que elas acontecem, quando, como, onde. O que acontece? O BNI, a gente se reúne semanalmente, às terças-feiras, no Casa Grande Hotel, e a gente toma um café da manhã. Então, eu gosto de falar assim: venha tomar um café da manhã com a gente no Casa Grande Hotel. Você convida as pessoas. Isso. Vamos tomar um café da manhã com a gente no Casa Grande Hotel, onde você vai gerar conexões, criar relacionamentos ali dentro com mais de 60 empresários, 70 empresários, né? E com certeza você pode até alavancar o seu negócio ali, gerar algum negócio dentro da nossa Agora, equipe. se você vai convidando, não chega um momento que infla, que não cabe mais pessoas? Qual é o limite de cada grupo, por exemplo, aqui no Guarujá, que você pode ter de pessoas? Na verdade, não existe limite, a gente pode crescer bastante. Pode Em crescer. Santos tem O que não pode é repetir a mesma atividade profissional. Dois isso, advogados, isso. duas dentistas na Pode mesma, ter dois duas advogados, lojas de pode carro. ter dois dentistas, desde que cada um siga uma A sua especialidade. especialidade. E ali não pode invadir a especialidade do outro. Então, isso é bem respeitado, né? Existe, inclusive, uma coordenação que é a coordenação de ética. Se caso acontecer, vai ali, conversa. Geralmente é super tranquilo, é só conversar com um, olha, não pode, tem que respeitar, não pode invadir. Mas geralmente as pessoas já entram ali sabendo que não pode invadir, não invadem, e todo mundo já sabe disso, porque é uma regra que é falado muito antes da pessoa entrar e dá tudo certo. Um ponto que eu achei muito interessante é assim, por exemplo, eu viajo para, hipoteticamente, São José dos Campos. Aí eu chego lá, quero ir num restaurante. Eu posso procurar na relação do BNI, pelo aplicativo do BNI, algum membro do BNI de lá que tem restaurante. Pode, pode. E isso vale uma pontuação Você para. pode gerar, pode lançar essa referência para o membro lá de longe, pode. E esses pontos vão somando para o membro para ele progredir dentro do grupo. É É, isso? na verdade, quando você faz isso aí, se você está
trabalhando, fazendo um negócio com membro, isso tem uma pontuação para você. Isso significa que você está valorizando os membros do BNI. E é isso que a gente quer. A gente quer valorizar cada membro que está ali dentro. Então, se você vai, procura um membro para fazer um negócio com aquele membro, poxa, olha que legal, você está valorizando os membros do BNI. E é isso que a gente faz, né? Se a gente está numa equipe com um objetivo comum, todo mundo com o mesmo objetivo ali, de gerar negócio um para o outro e crescer, evoluir profissionalmente, por que que você vai gerar negócio para outra pessoa que não está ali fazendo a mesma coisa que a gente? Acordando todas as terças-feiras cedo para se reunir, gerando negócio, cumprindo a metodologia, né? Levando convidados, levando visitantes para a equipe. Então, se a gente está naquela mesma vibe, né? Com aquele mesmo objetivo, por que não fazer isso? Agora, você como presidente, seu mandato dura quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Eu estava como vice-presidente na outra gestão, então eu fiquei 6 meses como vice-presidente, aí dobrei a mesa, fiquei mais 6 meses como presidente, então vou ficar um ano na mesa. E aí, como é que funciona? É uma eleição? Como é que troca isso? Na verdade, são indicações, né? E aí a diretoria em Santos que aprova ou não Quer as dizer, indicações. Santos hierarquicamente Isso, é superior. superior, são os nossos diretores. O BNI a gente não anda sozinho, o nosso grupo é o BNI Upgrade, mas atrás, por exemplo, eu estou no trio de liderança, né, na presidência, mas acima da a gente tem o diretor consultor, tem diretor de crescimento, tem diretor de área, tem diretor de compliance, tem o nosso diretor geral, que é o diretor executivo, chama Dex, que é o Alexandre Mantovani. Então, tem pessoas ali que ajudam a gente, orientam em tudo que acontece dentro da equipe e está sempre orientando a gente. Conversa muito legal, Gislene. Nós temos um problema de tempo, então eu Eu quero sei. oferecer agora para você a palavra totalmente livre. Claro, para você colocar alguma coisa que eu não perguntei, completar alguma informação, por favor, fique à vontade. Bom, para mim o mais importante na vida é cuidar da saúde, né? Se é boca ou se é saúde do corpo inteiro, é cuidar da saúde, porque a saúde é o nosso bem mais importante. Então, eu vou falar para todos os espectadores, né, para quem estiver vendo a gente, cuidem da sua saúde. E antes de você ficar doente, comece a usar os óleos essenciais para manter a sua saúde, porque os óleos ajudam a fazer o melhor funcionamento do nosso organismo. Ele ajuda o nosso organismo a funcionar melhor. Então, usem óleos essenciais, não vai ter uns efeitos colaterais, não vai ter nada e vai ajudar bastante no seu bem-estar. Cuide da sua saúde bucal, porque a nossa saúde começa pela boca, então com certeza procure um dentista, procure um periodontista, que é muito importante cuidar da saúde gengival também. E se você quiser fazer parte do BNI, venha tomar um café conosco, chama o Jantalha, pode me chamar também, venha tomar um café conosco, venha conhecer a nossa reunião, vai criar conexões, relacionamentos, você é empresário e quer alavancar o seu negócio, o BNI é o lugar. Gislene, muito obrigado, viu? Obrigada a Obrigado pela você pelo presença. convite, Jantália, foi muito bom. Obrigada mesmo. Obrigado. Conversamos com a doutora Gislene de Mendonça, cirurgia dentista, representante dos óleos essenciais e presidente do BNI Upgrade Guarujá. Obrigado para ela e obrigado para você que nos acompanhou até agora. Olha, atenção. Se Deus nos permitir, na primeira oportunidade a gente volta com mais um podcast Câmera Certa, especialmente para você. Por conta disso, contamos com a sua audiência e até lá. Por enquanto, salve, salve, amigos do Guarujá. Valeu, pessoal.